santo és o teu nome, Senhor. Saudamos os irmãos e aqueles que nos visitam com a graça e com a paz do Senhor. Podemos assentar. Irmãos, o nosso assunto esse final de tarde, início de noite, é o gesso da religião. Antes de entrarmos no texto que vamos pregar, eu quero recapitular com os irmãos que as últimas 3 mensagens trazidas, elas têm um objetivo, elas têm um propósito, elas têm uma continuidade. Obrigado, amor. Elas têm uma continuidade. Nós começamos trazendo uma mensagem sobre sobras ou primícias. Talvez essa mensagem deveria ser a última, mas ela foi necessária ser a primeira para que possamos fazer uma reflexão daquilo que eu estou dando a Deus, se é primícias ou se é sobras. E depois nós trouxemos uma mensagem falando sobre o abuso espiritual, porque muitas vezes nós usamos como justificativa para não servir mais a Deus o abuso que nós sofremos, o abuso que você sofreu, né? O abuso espiritual, é uma palavra forte, né? Mas acontece, o abuso espiritual. Então nós falamos de sobras ou primícias, o abuso espiritual, e nós hoje vamos falar do gesso da religião, que é o gesso da religião, é a base para o abuso espiritual, é aonde funciona. E nós vamos ver como isso faz mal para a nossa caminhada, como que isso prejudica a nossa caminhada. E no próximo domingo, o nosso culto no próximo domingo vai ser pela manhã, é um culto de ceia pela manhã. Nós vamos fazer o fechamento dessas 4 mensagens falando da fisioterapia da graça. Então nós vamos falar das causas, daquilo que gerou. E a fisioterapia da graça vai trazer um fechamento para você saber se você está dando sobras ou primícias para o Senhor. E saber que tem cura, que o evangelho que o Senhor nos chamou é um evangelho leve, mas também um evangelho que nós precisamos ter compromisso, não com uma instituição, não com um homem, mas um compromisso com Cristo. Esse é o nosso chamado. Eu convido os irmãos a lerem comigo o livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 1 e 2, depois o verso 13 e verso 14. Eu vou ler a minha versão aqui, é NVI, mas está diferente que está... Vamos lá. Gálatas 5, verso 1 e 2 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem de submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Verso 13 agora. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Bom, para nós entendermos, irmãos, nós temos aprendido, eu creio que os irmãos têm aprendido isso, que toda palavra, toda a Bíblia, ela foi escrita dentro de um contexto. Não dá para você pregar um texto isoladamente e aplicar aquele texto da forma que mais me agrada. Nós precisamos conhecer o contexto. Por que que Paulo escreveu a carta de Gálatas? Qual era o objetivo? Por que que Paulo escreveu isso? Olha o que Paulo escreveu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Paulo está dizendo àquela igreja que eles não precisam mais se submeter ao jugo de escravidão que Cristo havia libertado eles. Mas por que Paulo está falando isso? Vamos lá fazer uma introdução aqui expositiva para que nós possamos compreender o que Paulo está dizendo à igreja da Galácia. Paulo, irmãos, ele escreve essa carta. Paulo foi o fundador, da igreja lá em Galácia, uma província romana, que hoje corresponde à Turquia Central. Paulo havia plantado aquela igreja ali durante sua primeira viagem missionária. Paulo foi lá, fundou a igreja, e o fundamento daquela igreja era um fundamento puro, simples e glorioso. A salvação é recebida unicamente pela fé nos méritos de quem? Nos méritos de quem, irmãos? Nos méritos de Jesus Cristo. Isso aqui já dá uma base que a gente chama da sola gratia, somente a graça. Então Paulo, ele fundamenta aquela igreja nos méritos de Jesus Cristo, não de outro. As pessoas que ali estavam haviam experimentado o alívio de serem amadas por Deus sem o preço do sacrifício pagãos ou de performance morais. Os irmãos imaginam que naquela época, a religião daquela época, antes de Cristo, era necessário um esforço para que você fosse visto, que você fosse reconhecido. A lei exigia esse esforço. Sem aquele esforço, você não tinha uma performance que era agradável, aceitável aos escribas, aos fariseus, aos saduceus. Você precisava fazer algo que chamasse atenção. No entanto, depois de Paulo fundar aquela igreja, ensinar os ensinamentos, que só Cristo, somente a graça, é pela graça que nós somos salvos. Nós entendemos hoje isso, irmãos, que não é por mérito humano que eu vou ser salvo, não é por esforço humano que eu vou ser salvo. E Paulo ali, então, ele ensina isso. Mas logo depois da partida de Paulo, surge um grupo, conhecido como judaizantes, um grupo que ele se infiltra naquela igreja. Olha como é que é, ele se infiltra no meio daquela igreja, e eles, no meio daquela comunidade, no meio daquela igreja, eles não negavam a Cristo. E aí temos que tomar cuidado, nem todo mundo que fala Jesus Cristo defende o evangelho puro de Cristo. Porque às vezes nós somos seduzidos porque falou de Jesus, glória a Deus, falou de Jesus, está tudo certo. Não, irmãos. Nós temos que ir na essência. E ali, aqueles homens falavam de Jesus. Só que eles diziam o seguinte: olha, nós não negamos Cristo, hipótese alguma. A fé de Jesus Cristo é maravilhosa, é boa a fé de Jesus Cristo. Porém, ela sozinha não salva. Era o argumento deles. A fé de Jesus Cristo é boa, mas ela sozinha não salva. E isso é verdade, irmãos? O que você precisa fazer hoje para você desfrutar da salvação de Jesus Cristo? Qual é o mais? Preciso de mais alguma coisa para ser salvo. Ali, ele colocava que os judaizantes diziam o seguinte: olha, a fé de Jesus Cristo é maravilhosa, mas ela sozinha não salva. Se vocês querem ser aceitos por Deus de verdade, precisam se circuncidar. Precisam guardar o sábado. Precisam fazer os festivais dos judeus. Precisam seguir os códigos alimentares dos judeus. Precisam trazer toda a lei de Moisés e cumprir a lei de Moisés. O que eles estavam dizendo ali então? Olha, para ser salvo precisa de Jesus, mais a lei de Moisés. Colocou um peso dentro daquilo que Paulo havia ensinado e coloca um peso dentro daquilo que Jesus havia ensinado. Para aqueles homens,
era necessário ainda que eles vivessem a lei. E aí, irmãos, para viver a lei, eles misturam o desempenho humano junto com o sacrifício de Cristo. Eu tenho que fazer algo para ser salvo. Eu tenho que fazer algo para mim receber alguma coisa em troca. Era isso que eles estavam dizendo. E isso nós chamamos que eles estavam colocando ali um gesso. Um gesso no sentido de imobilizar a fé. Imobilizar a fé que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Por isso que o tema da mensagem hoje é o gesso da religião. Quando Paulo quando ele recebe essa informação, quando ele recebe essa notícia, ele vai escrever a carta aos Gálatas. Quem já leu aqui a carta de Gálatas aqui? Bom, eu vou aconselhar, ler de novo. Mas lê agora com essa urgência que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo ao Gálatas porque havia um grupo que se infiltrou na igreja para mudar o ensinamento genuíno de Cristo, dizendo, você precisa fazer algo mais do que para ser salvo. Tanto é, irmãos, que se nós olharmos a carta de Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, normalmente Paulo, quando escreve, ele fala, meus amados irmãos, Paulo, e não sei, ele faz uma introdução amorosa, ele faz uma introdução aconchegante, mas quando ele vai escrever Gálatas, ele começa Gálatas e logo no início, no verso 6, projeta para mim, Gálatas 1, verso 6, olha a chamada de atenção que Paulo dá àquela igreja aqui. Paulo não está aqui querendo massagear o ego de ninguém. Paulo vai dizer o seguinte, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem o quê? Outro evangelho. Então, irmãos, precisamos entender aqui que tudo que acrescenta no sacrifício de Cristo é outro evangelho. Porque a palavra de Deus fala que pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nada que eu faça vai mudar para a minha salvação. Então o apóstolo Paulo, ele dá essa chamada aqui, meu irmão, com uma vontade para aquela igreja cortar. E se nós lermos o livro de Gálatas, nós vamos ver como ele começa a corrigir aquela igreja. E ele começa a fundamentar, olha, vocês foram livres de um peso, de um jugo, de uma escravidão. Vocês querem voltar para lá? Ele está dizendo, Jesus Cristo morreu, pagou a tua dívida, pagou o sacrifício com sangue, deu a vida dele por você, para que você não precisasse ser mais escravo, e você agora está voltando para o jugo da lei para ser escravo de novo? Se não fizer, você não merece, se não fizer, você não vai ser aceito, se não fizer, Deus não vai ouvir tua oração, se não fizer, Deus não vai te abençoar, se não fizer, era isso que aquela igreja estava vivendo, e estava sendo seduzida por isso. E aí, irmãos, nós precisamos entender que se o comportamento humano é capaz de garantir o favor a Deus, o que o Paulo está ensinando em Gálatas é esse. Se o comportamento humano é capaz de garantir o favor de Deus, logo, então, a crucificação de Cristo foi um desperdício, foi em vão. Ora, se Jesus Cristo morreu para me salvar, mas eu preciso cumprir a lei, o que serviu? Se eu deixar de cumprir a lei, eu não sou salvo, então o que serviu o sacrifício? Se eu deixar de seguir as regras, eu sou salvo, de que serviu o sacrifício? É isso que Paulo vai tratar aqui. E ele trata, irmãos, a carta de Gálatas, eu vou dizer sincero para os irmãos, eu já li a carta de Gálatas algumas vezes, mas quando você conhece o contexto, o porquê, a história, por que Paulo está escrevendo isso? Meu irmão, eu posso pegar esse texto aqui e botar do jeito que eu quero para a igreja. Isso aqui, se vocês não seguirem o evangelho, que é a graça de Cristo, que é da igreja reformada, que é isso, eu boto aqui como a igreja, uma instituição como ela fosse salva. Peguei fora do contexto. Essa igreja é melhor do que a outra. Meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui não é denominação, o que Paulo está dizendo aqui não é igreja, o que Paulo está dizendo aqui é a graça de Cristo. Cristo nos chamou pela sua graça, isso é maravilhoso. Então,
se você sair da graça, daquilo que Cristo te chamou, para seguir um outro evangelho, ele vai dizer lá que o outro evangelho não é outro. Então, irmãos, eu queria começar aqui o perigo de voltar à lei. Qual é o perigo de voltar à lei? Quando os Gálatas, que eram gentios, começaram a ceder à pressão dos judaizantes e cogitar a possibilidade de fazer a circuncisão, Paulo reage com extrema gravidade, ele chama atenção ali. E ele vai dizer o seguinte, olha, primeira coisa que Paulo afirma aqui é, se for necessário fazer a circuncisão para a salvação ter validade, Cristo é inútil. Cristo não serve para nada. Se você acha que a lei é necessária para ser aceito por Deus, você está dizendo que o sacrifício de Jesus é insuficiente. Ou se você tem que fazer algo a mais para complementar o sacrifício de Jesus, você anula o sacrifício de Jesus na sua vida. Ele é em vão. O segundo ponto, que é o perigo de voltar à graça, de voltar à lei, é a obrigação do impossível. Irmãos, é impossível cumprir a lei. É impossível cumprir a lei. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, e de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ele diz, é impossível cumprir a lei. A lei não é só os 10 mandamentos que nós conhecemos, não. A lei são mais de 613. São 613 determinações que não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer. E eu vou dizer, nós não temos condição de cumprir a lei. Alguém pecou hoje aqui? Pensou, falou alguma coisa? Nós pecamos todo dia, irmãos. Todo dia. Então, o fato de eu pecar hoje, eu já não cumpri a lei. E aí, sabe o que acontece? Se não cumpriu a lei, o que a lei diz? Não está salvo. Não é merecedor da salvação. Pela lei, nós estamos condenados. Mas Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E pela graça sois salvos. E é isso que edifica. E aí o terceiro perigo de voltar à lei é a queda da graça. Separados estais de Cristo, vós que já justificais pela lei da graça tendes caídos. Ou seja, se eu estou na graça, eu vivo pela graça, mas agora a igreja diz que eu preciso fazer mais alguma coisa, eu tenho caído da graça. Eu caí da graça. O texto diz, da graça tendes caído. Se eu sou justificado pela lei, da graça eu tenho descaído. Se eu sou justificado pela minha frequência do culto, da graça tenho descaído. Se eu sou justificado pela roupa que eu visto, da graça tenho descaído. Se eu sou justificado pela maneira que eu oro, da graça tenho descaído. É o que o Paulo está debatendo aqui, Paulo está corrigindo. Então é com esse pano de fundo, de urgência e de resgate teológico, que Paulo escreve o livro de Gálatas. É por esse motivo. E aí, irmãos, como que nós chamamos esse mais um pouquinho para ser salvo? Nós chamamos isso de legalismo. O legalismo religioso são aquelas regras criadas, esse é o gesso, são regras criadas para que eu tenha que fazer isso para ser salvo. Eu tenho que cumprir isso aqui para ser salvo. E o legalismo, ele não quer melhorar o evangelho, ele quer substituir o evangelho. Porque o legalismo substitui a cruz. O legalismo substitui o sacrifício de Jesus. E aí, irmãos, o que é o diagnóstico do legalismo? O que é esse diagnóstico? No verso 1 que nós lemos, Paulo ele faz uma convocação e diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis colocar-vos debaixo do jugo
da servidão. Quando ele usa a palavra jugo aqui, da servidão, ele faz propositalmente fazer com aquela igreja, com aquela cidade, aqueles irmãos ali, tragam à memória o que é um jugo, o que é o peso do jugo. O jugo, ele não permite você andar para o lado que você quer. O jugo não permite você fazer o que você quer. O jugo, você está debaixo de um domínio. Você vira refém, você fica preso. E essa metáfora do jugo, ela é fortíssima no sentido de trazer a lembrança de opressão, de prisão. E aí Paulo, de forma muito inteligente, ele consegue atrair a atenção dessa igreja daquela época, e ele diz que tentar se justificar por regras humanas não é um sinal de maturidade espiritual, mas sim um retorno ao cativeiro. Todas as vezes que eu tenho que fazer algo para justificar, eu estou voltando à escravidão. E assim, irmãos, o gesso funciona assim na medicina, né? Ele imobiliza um membro que foi quebrado, torceu, para que ele não se mova mais. Ele fica preso, ele endurece. Mas a religião distorcida também, ela usa a mesma metodologia, ela paralisa o crente saudável. Ela coloca na sua cabeça que você tem que fazer isso todos os dias para ser salvo. Que você precisa, e você começa a criar uma religiosidade, porque se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Existem coisas, mais à frente eu vou falar, que nos dias de hoje a gente vai lembrar. O legalismo ataca a mente, fazendo com que as ovelhas se esqueçam que foram adotadas como filhos. E passam a viver, com a mentalidade de escravo de novo. Com a mentalidade de bater metas, com a mentalidade de medo. Se eu não fizer, eu tenho medo. Sabe aquele medo? Se eu não fizer isso, eu tenho um medo. E é um medo que às vezes você nem percebe que você tem um medo, mas você fica preocupado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. É o mais a lei que Paulo está debatendo. O gesto da religião imobiliza a fé e transforma o palácio do Pai em uma fábrica de obrigações. Veja, Jesus morreu para que nós fôssemos libertos de um jugo, da lei. Jesus morreu para que nós saíssemos debaixo de algo que eu nunca ia conseguir pagar a minha dívida. Agora vem os judaizantes e querem implementar aquilo na igreja. E hoje, irmãos, é muito importante que o judaísmo do primeiro século passou, mas o espírito legalista existe até hoje. Os irmãos já lembraram de alguma coisa legalista que veio na sua cabeça aí? De alguma coisa que você fala assim, meu Deus, isso aqui é legalismo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, porque o coração do legalismo, ele continua a acrescentar regras humanas, tradições ou sacrifícios à obra de Cristo como condição para a salvação ou para ser aceito por Deus. Quer ver um exemplo, irmãos? Às vezes, quando fala de trazer tradições, às vezes nós gostamos muito de lembrar da história dos judeus, de estudar o judaísmo, como conhecimento é importante, mas trazer a regra do judaísmo para dentro da igreja, isso é contra a palavra de Deus. A gente não pode fazer isso. E aí, irmãos, vamos lá, o que acontece nos dias de hoje? Hoje, muitos lugares criam fórmulas humanas para acessar a Deus. E o que você precisa para ter acesso a Deus? O que você precisa para ter acesso a Deus? Você precisa de um coração quebrantado. Você precisa estar diante do Pai. Você não tem intermediários, irmãos, para estar diante de Deus. E aí criam-se regras que você precisa fazer campanha, você precisa usar determinada palavra na oração. Se você não usar determinada palavra na oração, sua oração não é ouvida. Não, você não está, você não orou, repete de novo, que senão não vai ser ouvida a oração, não. Isso não é bíblico, é regra humana. Às vezes uma experiência que eu tenho, eu quero colocar isso como regra geral de uma igreja.
como regra geral, e isso vira uma religião, isso vira um acréscimo. Para mim ser salvo, eu preciso fazer isso. Né? E aí, se você não falar determinada palavra, a tua oração não é ouvida. Isso é um gesso puro, né? É achar que a eficácia da oração está na sua técnica de orar. Eu tenho que seguir essa regra. Jesus ensinou a oração, está lá o Pai Nosso. Se você entender a oração do Pai Nosso, meu irmão, a oração do Pai Nosso é uma só lapada, porque para você orar, então se você quer aprender a orar, siga a regra do Pai Nosso, está lá. Aí também tem o legalismo estético. Sabe o legalismo estético? O legalismo estético, por exemplo, vou proibir a igreja usar certo tipo de roupas. Vou dar um exemplo aqui. Mulheres só podem usar saias. Homens não podem ter barba. Os irmãos estão achando que existe muitos lugares que proíbem. Né? Homens com barba está fora do padrão de intimidade com Deus. Isso é legalismo. A Bíblia fala de barba. Qual o problema de barba? Tem tanta coisa, né? Mas tem. Não pode usar bermuda. Não pode usar joias. Não pode cortar cabelo. Então, assim, são regras criadas que colocam um peso para você, para mim poder estar diante de Deus. Como? Se eu for barbudo, Deus não ouve minha oração. Se eu for... Tem outras coisas, tantas coisas que... Imagina, tem um pastor que foram reclamar com ele que ele botou aquela prótese capilar. Estou até pensando em colocar aqui, criar uma regra aqui, uma prótese capilar. Já pensou o pastor chegar aqui de prótese capilar? Mas foram reclamar com ele que ele botou uma prótese capilar. Ele falou, mas meu irmão, qual é o problema de botar uma prótese capilar? Não é bíblico, porque se Deus te fez careca, é para tu ficar careca. Ele falou assim, tu usa dentadura? Eu uso. Então, se Deus te fez sem dente, vai ficar sem dente. Então, os irmãos percebem que traz uma regra que não tem necessidade. Por que muitos lugares usam isso? Transformam a santidade, né, olha só, transforma a santidade, que nasce no coração e se reflete no caráter. A santidade é isso, nascer no coração e refletir. Em um checklist de aparência exterior. Então, deixa eu olhar aqui, vou dar um exemplo aqui. O Araújo está sem barba, está bonitinho, é o homem de Deus, glória a Deus, está tudo certo. Mas por que é uma aparência? Mas aí chega, não é o exemplo do Araújo aqui, às vezes uma pessoa está toda aparência arrumadinho, terno e gravata, bonitinho, mas dentro de casa ele é um bicho com a mulher. É um ogro com os filhos. Mas quando chega na igreja, esse irmão é uma bênção. Esse irmão é poderoso. Irmãos, a aparência é o checklist. Não é? Quando nós olhamos lá em Samuel, quando ele foi ungir um rei, ele foi pela aparência. Primeiro, quando ele foi para esse aqui vai ser o rei. E Deus falou aqui para ele, não, eu não vejo como o homem vê. Agora, por que esse padrão estético é importante? Né? O padrão estético é importante que ele vê o espiritual, como se a pessoa fosse espiritual. Ora bonito, fala bonito, segue as regras de oração certinha, né? Ora você porque você segue as regras de oração, é uma benção. O outro, não é isso, irmãos, não é isso. E aí o que não cumpre é julgado como carnal. Como carnal. Olha como que a religiosidade, ela... Então, nós temos aqui a criação de fórmulas humanas, o legalismo estético e agora a moeda de troca, a teologia da barganha. E aí você fala assim, pastor, mas qual o problema de eu buscar mais a Deus para receber alguma coisa? Nenhum problema. O que você não pode pensar é que você está fazendo algo para Deus agir na sua vida porque você fez isso. Porque isso também não é bíblico. E aí, a ilusão, às vezes a pessoa fala assim, mas eu jejuei, e Jesus curou porque eu jejuei. Jesus curou porque pertenceu a Ele a vontade de curar. O jejum não faz Jesus curar, Deus curar. O jejum te leva a uma intimidade com Deus. O jejum é para você, ele molda você. Porque assim, ao mesmo tempo que tem gente que jejua por uma cura, e as pessoas são curadas, também tem gente que jejua por uma cura e morrem.
Então, e aí? Então, aqui nós precisamos entender que a barganha, né, ela muitas vezes é disfarçada de fé e coloca o peso em você. Veja, pastor, eu estou com uma dificuldade, preciso de uma bênção. O pastor fala assim, vai orar, vai jejuar, jejua que Deus vai te dar uma bênção. Aí não deu nada certo, a culpa é de quem? A culpa é tua que não fez. Não é deixar de orar, não é deixar de buscar a Deus, não é deixar de jejuar, não é isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Isso é importante, é intimidade com Deus, trabalha o meu coração, a minha intimidade, mas não é isso. Se a motivação para isso for troca, é inútil. Porque a Bíblia diz isso. Exigir que pessoas participem de, por exemplo, aqui, vamos participar de um número exato de sexta-feira para você ser liberto disso. Não é a quantidade de vezes que você vai que vai trazer o resultado que você quer. Faça um jejum específico, faça isso, aquilo, com propósito para aquilo, tudo quando o objetivo for barganhar com Deus. Irmãos, vai fora a palavra de Deus. Não bate com a palavra de Deus. Funciona exatamente como os judaizantes queriam fazer com a circuncisão. É dizer que você tem que se esforçar para alcançar algo na sua vida. Pastor, então, peraí, agora essa parte é boa. Então, eu não preciso fazer nada mais para mim ter intimidade com Deus, buscar Deus. Não é isso que a Bíblia diz também. O apóstolo Paulo vai dizer, e aí nós vamos trazer até na próxima semana, a fisioterapia da graça, para os irmãos entenderem qual é o nosso papel. Porque então, às vezes você pode dizer assim, pastor, posso parar de orar? Não, não é isso. Agora, se você está achando que a tua oração é que está te fazendo salvar, você está se enganando. Ou você está orando errado. E aí a mensagem implícita é, a cruz de Cristo te deu acesso, mas o sacrifício ou a campanha que vai ativar a bênção. Está entendendo? É a cruz de Cristo que morreu, que foi Cristo que morreu por mim lá. Mas se eu não fizer essa campanha aqui, eu não recebo a bênção. Não é isso que a palavra de Deus fala. E aí, irmãos, é como se Deus se tornasse manipulável pelos nossos esforços. A nossa oração pode chegar ao altar de Deus? Chega, ela precisa chegar. Porque a Bíblia fala, por exemplo, que tem orações que não chegam, elas são impedidas diante de Deus. Irmãos, sabe algum exemplo de oração impedida diante de Deus? Paulo. Eu vou dar um exemplo prático aqui para a gente ir. Briguei com a mulher. Vou orar. Senhor, tem misericórdia. A tua oração está impedida por quê? Você brigou com a mulher. Não tem. Irmão, pastor, que tu não conhece a minha mulher, problema é teu. Mas se tu não tiver as pazes com ela, a tua oração não chega ao trono de Deus. Então a Bíblia é clara quanto a isso. Outra coisa que é o gesto da religiosidade é o misticismo judaizante. Às vezes nós queremos, as pessoas querem trazerem, né, a roupa do sacerdote, quer tocar o sofá, quer, né, guardar o sábado, celebrar as festas judaicas. Isso tudo foi lá naquela época. Hoje não. Não há necessidade disso. E Gálatas e Colossenses deixam claro que essas coisas eram sombras do que haveriam de vir e que a igreja hoje ia passar. E aí, irmãos, nós precisamos entender que há alguns lugares ainda que criam o ativismo eclesiástico com métrica de salvação. Ou seja, a tua salvação é medida de acordo com a tua dedicação na igreja. Se eu me dedico ao trabalho da igreja, se eu me dedico ao trabalho da instituição, às vezes nós usamos a expressão, eu me dedico à obra do Senhor, mas a obra do Senhor é a instituição, porque é diferente. E aí, o que acontece? O meio, né, a comunidade cristã, ela diz o seguinte, se fulano, ele se dedica segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, ele é uma bênção. E aí passa a mensagem o seguinte, quem não faz, ele é o quê? Ele é carnal. Ele não está na bênção. E aí julgar
que o irmão está em pecado ou ele é frio espiritualmente, simplesmente porque não pôde comparecer todos os cultos da semana. Simplesmente porque ele teve um compromisso, mas ele é frio espiritualmente. E aí, irmãos, confundem o fruto da salvação com a raiz da salvação. O fruto da salvação é servir por amor. E aí o que acontece? Passamos a buscar a aprovação dos homens através do ativismo. Eu tenho que fazer para o pastor ver. Eu tenho que fazer para alguém ver. Não é para Deus. E aí por que o legalismo ele é atraente? Porque ele traz o orgulho humano. Ele te exalta. Na lógica legalista, eu posso olhar para o meu comportamento e me considerar melhor que o irmão. Eu sou melhor do que o irmão porque eu oro com palavras bonitas. Eu sou melhor do que o irmão porque eu estou no culto todo dia. Eu sou melhor do que o irmão porque eu não tenho barba. Eu sou melhor do que o irmão porque Então, criam-se a avaliação humana de que a minha performance é melhor porque eu sou mais espiritual. E o maior perigo dessa ilusão de performance é anular a cruz. No versículo 2, Paulo alerta, e ele diz o seguinte: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixar de circuncidar, olha a chamada de atenção do Paulo, se vocês deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se você voltar às regras da lei, para que serve Cristo? E é isso que o gesso da religião faz, irmão. Se nós voltarmos a essa religiosidade, se a gente se prender a esse desempenho humano, nós nós anulamos a eficácia da cruz. E isso gera vulnerabilidade, isso faz mal. Ninguém confessa fraquezas onde as regras são usadas como pedras para quebrar quem já está ferido. Ninguém vai confessar fraquezas. E às vezes acontece o quê? Pessoas aparentemente muito bem, mas por dentro estão morrendo espiritualmente. Casamentos estão acabando, filhos estão perdidos, pessoas que estão mal. Por quê? Estão vivendo uma religiosidade, cumprindo um papel, se dedicando a um trabalho, mas as pessoas estão feridas, machucadas, doentes, estão cheias de problemas. E qual é a verdadeira liberdade? O amor como único combustível para nós. E aí, Paulo vai dizer no verso 13 e 14, muito interessante. E aí nós temos que tomar um cuidado de confundir liberdade com libertinagem. Vou parar de orar, vou parar de buscar, vou parar com isso, vou parar porque eu sou livre, não quero mais trabalhar. Não é isso que Paulo está ensinando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, irmãos, nós precisamos ver que o amor como único motor, a liberdade em Cristo não serve de passaporte para a libertinagem. Não confunda, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Não é isso que a Bíblia diz. Nem de desculpa para o isolamento. Lembra que eu falei do isolamento? As pessoas têm dois extremos. Ou está sofrendo o abuso, quando se liberta do abuso, vai para o isolamento. Então também não é desculpa para o isolamento e apatia, mas é o poder concedido pelo Espírito Santo para que possamos servir de forma voluntária, sem medo. É a expressão do amor. É o desejo de fazer. Passos livres de amar. O legalismo ordena, trabalhe exaustivamente para ser aceito. O Evangelho declara, você já foi aceito e perdoado. Use agora seus passos curados para amar e levantar os que estão caídos. E o isolamento, sabe o que o isolamento diz? Fui ferido, sou livre, não devo nada a ninguém e não faço mais nada. Então veja que tem o extremo do abuso, tem o extremo do isolamento, e a gente precisa viver o Evangelho. Seu gesso já foi tirado. Você está seguro.
né? Agora nós precisamos usar os nossos passos para alcançar, né, a misericórdia. Eu quero servir, irmãos, por amor, eu quero fazer por amor, é isso. Eu não tenho como pagar mais nada. Nada que eu faça vai pagar o que Jesus fez por mim. E é esse conceito, né, de viver a vida inteira diante de Deus como um ato de adoração livre. A graça quebrou o gesso para nos dar passos livres, para que possamos servir com amor. E é isso que nós precisamos entender, como romper as algemas da nossa vida, como romper, como quebrar esse gesso, como retirar esse gesso da nossa vida. O departamento de louvor pode vir. Nós vemos, irmãos, que essa continuidade de sermãos, nós vimos que os nossos olhos, né, foram abertos na semana passada, quando nós falamos do abuso espiritual. E hoje, a nossa mensagem tem um propósito de te libertar do gesso da religião. Cristo não nos libertou para que nós trocássemos o cativeiro do pecado, da escravidão, pela paralisia estrutural, pelo legalismo, por aquilo que é colocado. E aí, às vezes, nós passamos a vida inteira ouvindo que Deus só vai amar você se você bater metas, se você carregar, se você fizer, se você... Não, irmãos. A palavra de Deus fala que nós estamos livres porque Cristo já nos libertou. E nós precisamos refletir, não, eu sou livre, faço o que eu quero, isso é libertinagem, isso não é liberdade. O isolamento também de não querer fazer mais nada para a obra porque eu me feri, machuquei. Às vezes a gente procura algo, meus irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Hoje nós temos um nome, nós somos uma instituição, mas nós não somos uma igreja perfeita. Não somos uma igreja perfeita. Eu gosto de lá porque é uma igreja perfeita. Você está errado. Nós somos uma igreja que temos falhas. Nós buscamos a Deus todos os dias e pedimos misericórdia ao Senhor para que nós possamos estar sempre firmados na palavra. Mas eu quero dizer, sabe onde tem uma igreja perfeita? Os irmãos sabem onde tem? Na eternidade. É lá. Porque às vezes nós usamos essa desculpa para com Deus. Eu não achei o lugar perfeito. Não vai achar. Não vai achar. E eu digo o seguinte, nós não pregamos denominação, nós pregamos Cristo. Se você tem comunhão com Cristo na igreja A, fique lá. Se você tem comunhão com Cristo na igreja B, fique lá. O que você não pode é fugir da sua responsabilidade como cristão, de exercer a liberdade em fazer a obra de Deus com amor. Isso que você não pode fazer. Porque às vezes nós usamos isso. E o convite de hoje é: Deus já removeu esse gesso, Deus já pagou o preço, Deus já te libertou desse abuso. Hoje você é livre para servir em amor a Cristo. Esse é o chamado. Volte a caminhar, irmãos. Saia do isolamento, saia do abuso, volte a caminhar com leveza, porque esse é o Evangelho de Cristo, o caminhar com leveza. Eu não quero que a nossa igreja seja conhecida pela rigidez, por regras humanas, mas que a nossa igreja seja conhecida porque Cristo habita no meio de nós. Que a nossa igreja seja conhecida porque a palavra de Deus é pregada. Que eu tenho a alegria de vir à casa do Senhor para cultuar o Senhor. E é esse convite que nós fazemos a você: viva com leveza a liberdade que Cristo pagou por mim e por você. Viva essa liberdade. Vamos estar de pé? Que o nosso serviço ao Senhor seja voluntário. O nosso descanso seja santo. E a nossa caminhada seja livre. Que nossos passos, né, sejam um passo de jugo leve e suave. Porque é assim que a palavra de Deus diz que o fardo é leve e suave. Jesus não rasgou o véu do templo para que nós, homens, construísse novas alfândegas na igreja. Para que nós construíssemos novas regras para poder chegar a Jesus. Não.
Quando você ora, você chega a Jesus, você é livre. Cristo já pagou esse preço por mim e por você. Vamos louvar o Senhor? Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. Medite na letra desse louvor. A lei condenava por meus erros. O legalismo também. Mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Era essa a nossa condição, irmãos. Pecadores. Nada que nós pudéssemos fazer nos leva à salvação. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse Aleluia. que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Santo és o teu nome, ó Deus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma
Aleluia. Santo és o teu nome, ó Deus. Tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Eu estava louvando agora, eu lembrei de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem que muitos anos da sua vida ele viveu debaixo de um legalismo, de uma imposição, a tal ponto que ele se feria muitas vezes tentando buscar salvação, tentando se santificar. E ele nada fazia com que ele se sentisse santo, salvo. Até o dia que ele leu o texto: o justo viverá pela fé. Irmãos, foi Cristo que pagou o preço. O Evangelho é leve. Nós não precisamos ter o peso de eu tenho que... Não, é leve. É leve. No próximo domingo, nosso culto vai ser às 9 da manhã. E nós vamos falar da fisioterapia da graça. Eu quero convidar todos vocês a lerem o livro de Gálatas. São 6 capítulos. Até domingo você lê um por dia, você vai chegar aqui afiado, entendendo o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Agora, se preparem, porque a fisioterapia da graça, está em Gálatas 5 também, nós vamos ver o peso da nossa responsabilidade, da liberdade em Cristo. Porque liberdade em Cristo não é fazer o que você quer fazer. Liberdade em Cristo não é o deixar de fazer as coisas. Eu orava muito porque eu era obrigado a orar. Então tu nunca foi cristão, meu irmão. Você nunca foi cristão. Eu jejuava porque eu era obrigado a jejuar. Você nunca foi cristão. Se liberta, precisa se converter. Porque não é isso. A palavra de Deus vai nos ensinar como devemos nos comportar depois da liberdade que Cristo nos dá. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. O convite hoje para você olha, o preço já foi pago. Pare, irmãos, todas essas mensagens, Deus tem colocado um propósito. Pare de se esconder, porque você já foi ferido. Isso não é evangelho. Deus te chamou e você sabe o que você pode produzir para o evangelho em amor. Amém? Vamos orar ao Senhor.